Olá, tudo bem? Acabam de começar as Superaulas FUVEST Unicamp, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o Estadão. Até o dia 24 de novembro, nos encontraremos diariamente aqui no site do Estadão para assistir 56 aulas temáticas especialmente preparadas pelo super time de professores do Positivo para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Prontos para estudar bastante hoje? Vamos começar então vendo uma super aula de matemática com o professor Adilson. Vamos lá! Olá, pessoal. Existe aí uma tendência dos vestibulares, cada vez mais isso está acentuado, de misturar assuntos numa mesma questão. Então, é comum você ver, por exemplo, uma questão envolvendo logaritmos com progressões. Outra questão que você pega envolvendo, digamos, números complexos com geometria analítica. E essas questões exigem o conhecimento amplo do conteúdo. Por isso eu preparei essa aula para você. A ideia é a seguinte, mostrar nessas situações, ou por meio de alguns exemplos, como é que eu posso relacionar certos conteúdos da matemática, ok? Num primeiro momento, eu quero mostrar sequências misturadas com logaritmos. Função logarítmica transforma progressão geométrica em progressão aritmética. O que significa isso? Que se você tiver uma função logarítmica e você atribui valores de x, a variável x, na função, que constitui uma progressão geométrica, as imagens em correspondência vão estar em progressão aritmética. Observe que isso pode ser explicado da seguinte maneira. Considere a função f, que vai dos reais asterisco excluindo zero, em reais, né? Reais positivos excluindo zero. Definida por f de x igual a logaritmo de x. Aqui a base é 10, mas poderia ser uma outra base. Isso aqui é só um exemplo para você. E a progressão geométrica, A1, A2, A3, reticências. Como é uma função logarítmica, vamos considerar esses termos todos positivos, de razão 2. Obtenha a sequência f de A1, f de A2, f de A3. A ideia é que você perceba que se esses termos formam um APG, as suas imagens vão formar um APA segundo a função logarítmica definida. Se a função é f de x igual a log de x, eu vou fazer o seguinte, vou substituir o x por A1, primeiro termo da PG, por A2, por A3, e ver o que acontece com as imagens. Agora é importante você entender como é que se calcula. Por exemplo, ao substituir o x por A1, o f de A1 dá direto log de A1. Primeiro termo dessa nova sequência. Ao substituir o x por A2, log de A2. Acontece que o A2 é o segundo termo da PG. O A2 é o primeiro vezes a razão. Só que a razão é 2. E aí uma propriedade de logaritmo. Que propriedade? Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então fica log do A1 mais o logaritmo do A2 na mesma base. Perceba o seguinte fato, do primeiro termo para esse segundo, eu acrescentei log de A2, ou seja, acrescentei uma constante. Vamos ver se isso de fato se configura com o terceiro termo. O f de A3, você substitui o x por A3, log de A3, só que o A3 é log de A1 vezes Q ao quadrado, Q ao quadrado. Log de A1 vezes 2 ao quadrado, ou seja, log de A1 mais, acontece que log de 2 ao quadrado fica 2 log de 2, aí é suficiente. Ao observar o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, observamos que houve um acréscimo de log de 2. Qual é a conclusão? Nós temos aqui o seguinte, as imagens estão em progressão aritmética de razão log de A2. Quando você está diante de 10 elevado a 13, por exemplo, você tem uma ideia da ordem de grandeza desse número. Você tem a ideia de que 10 elevado a 13 é 1
seguidos de 13 zeros. Veja, vamos resolver a seguinte situação. Faça uma estimativa da ordem de grandeza do número. Esse número aqui, ó, 2 elevado a 25 vezes 3 elevado a 91. Considerando os valores aproximados de logaritmo de 2, 0,301 aproximadamente, e logaritmo de 3, 0,477. Antes de mostrar para você como é que se faz para estimar, nós temos que deixar claro o seguinte. Se eu conseguisse transformar aquele número imenso, que eu não tenho ideia do que é, como uma potência de base 10, o expoente indicaria para mim a quantos zeros teria aquele número. Isso dá para dar uma ideia, ou dá para estimar, pelo menos, a ordem de grandeza. Então, a sacada nesse tipo de aplicação é você usar logaritmo. O n é 2 elevado a 25 vezes 3 elevado a 91. É esse número que eu quero estimar a ordem de grandeza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar expressar esse número como se fosse um 10 elevado a x. Porque eu tendo o x, eu posso dizer que o 10 elevado a x seria o 1 seguido de quantos zeros quanto for o expoente aqui. Mas para chegar nesse x, eu aplico logaritmo membro a membro. Ao aplicar log, esse x vem aqui para frente como fator de multiplicação. Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Esse expoente 25 passa para frente multiplicando. O mesmo acontece com o 91. O log de 10 que fica é 1, estou na base 10. E aí o x fica 25, log de 2, mais 91, log de 3. Se eu disponho de uma calculadora, eu consigo uma aproximação até melhor. Mas lembra que eu falei para você que o log de 2 é 0,301 e o log de 3, 0,477. Então, voltando, você substitui o log de 2, substitui o log de 3 e chega numa aproximação para x de 51. Qual é o significado disso? Se você voltar aqui em cima, o x é 51. Aí, esse número que você quer estimar, ele vai ser 10 elevado a 51. Isto é, o número é 2 elevado a 25 vezes 3 elevado a 91, que é 10 elevado a x. Ou seja, aproximadamente 10 elevado a 51. E o que é o 10 elevado a 51? Seria o 1 seguidos de 51 zeros. Agora sim. Agora eu tenho uma ideia, uma estimativa da ordem de grandeza desse número. Bom, esse é um tipo de aplicação. Agora, você pode inventar outras situações. Você pode pegar um número qualquer positivo e estimar a ordem de grandeza usando esse método, mas não esqueça de um fato. Você vai ter que igualar esse número a 10 elevado a x e usar as propriedades de logaritmos, ok? É muito comum se cobrar hoje polinômios com equações algébricas. Na verdade, a gente chama de equações polinomiais. E isso está intimamente relacionado a alguns teoremas que normalmente a gente estuda. Então, por exemplo, se eu tiver um polinômio, na verdade, é um caso particular de função. Ao estudar um polinômio, estou estudando função. Então, eu vou te mostrar aqui uma situação que vai envolver polinômios com equações algébricas e diria mais para você, junto com funções, ok? Acompanhe. O gráfico a seguir representa uma função polinomial y igual a p de x, do terceiro grau. Obtenha a lei de formação dessa função, o resto da divisão do polinômio p de x por x menos 4. O gráfico que você tem é essa curva. O que é importante destacarmos nessa curva? Primeiro que nós temos as 3 raízes. Se o polinômio é do terceiro grau, você tem que lembrar que toda equação algébrica do terceiro grau tem 3 raízes. Você já as tem aqui, ó. Tá? Outro ponto importante, esse ponto onde o gráfico corta o eixo y, as coordenadas dele, x é 0 e o y é menos 2. Bom, primeiro vamos obter a lei de formação dessa função. Se nós conhecemos as raízes, o melhor a fazer é usar o teorema da decomposição. Mas o que é o teorema da decomposição?
qualquer polinômio do terceiro grau, você pode sempre fatorar em 3 fatores do primeiro grau em x. Lembrando que nós não sabemos quem é esse coeficiente aqui. Ora, como as 3 raízes foram dadas no gráfico, volte, observe aqui, ó, uma é menos 4, a outra é menos 1 e a outra é 2, então eu substituo o x1 por menos 4, vai ficar mais 4, o x2 por menos 1, vai ficar mais 1, e o x3 por 2. Agora, está faltando ainda o valor do A. Quando você volta no gráfico, esse ponto aqui, ó, eu conheço, coordenadas 0 e menos 2. É exatamente esse ponto que vai me permitir calcular o A. Como? 0 e menos 2 pertence ao gráfico. Se o x é 0, o resultado é menos 2. Então, ao substituir o x por 0, ficamos com menos 2, que é o y em correspondência. 4 vezes 1 vezes menos 2, vezes o A é o que vai ficar. Conclusão, o A é 1/4. Você voltando ao polinômio, na forma decomposta, você tem o A. E tendo A, você tem o polinômio. Esse é o polinômio. Se você conhece esse polinômio, agora você pode responder a seguinte pergunta. Qual é o resto da divisão desse polinômio por x menos 4? Isto é, eu quero o resto da divisão por x menos 4. Está aí o teorema do resto. Se você lembrar do teorema do resto, o resto é P de 4. Ao substituir o x por 4 no polinômio, já que você conhece a lei de formação, você chega à conclusão que o resto dessa divisão é 20, ok? Esta é uma situação interessante, que envolve polinômios e equações algébricas. Existe uma outra situação que eu queria te mostrar, que acaba envolvendo também 2 assuntos tão importantes quanto. Um deles é geometria analítica e outro é números complexos. Nesse caso, ao estudar geometria analítica, você deve lembrar da equação da circunferência. E ao estudar números complexos, o que você também precisa saber é o conceito de módulo. Vou te mostrar a seguinte situação. Acompanhe. Números complexos e geometria analítica. Obtenha o lugar geométrico dos pontos do plano complexo. Aqui é importante, é plano complexo. Que verificam a equação módulo de x mais 2 menos 3i igual a 5. Veja, pessoal, o módulo, quando a gente associa a números complexos, o módulo é, na verdade, uma distância, é um raio. Eu vou ter que transformar isso numa equação de um lugar geométrico, identificar que lugar geométrico é esse, ok? Bom, como é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, quando você tem que o módulo é 5, e você não sabe quem é esse número complexo, substitua esse número complexo por x mais y. O x é a parte real e o y é a parte imaginária. Só que para você calcular o módulo do complexo, organize aqui, ó, a parte real do complexo é x mais 2. A parte imaginária, colocando o i em evidência, é y menos 3. Repito, o que você tem aqui dentro é um número complexo. Parte real, x mais 2, parte imaginária, y menos 3. Agora é o seguinte, vai ter que lembrar do conceito de módulo do número complexo. Módulo é uma distância. E o que é o módulo do complexo? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ok? Quando você tem essa igualdade, ao elevar membro a membro ao quadrado, você constata que vai ficar esta equação. E aqui cabe a você observar geometria analítica. O que vem a ser essa equação exatamente? É a equação de uma circunferência de centro em menos 2 e 3 e o raio igual a 5, ok? Você está diante do lugar geométrico procurado. Você tem números complexos com geometria analítica. Ao falar de lugar geométrico, não esqueça, qual é a definição de uma circunferência? Circunferência num plano, mesmo que seja um plano complexo, é o lugar geométrico de todos os pontos
situados nesse plano equidistantes a um ponto fixo dado. O ponto fixo dado é o centro e a distância constante é o raio. Ok? Aquele abraço. Agora vamos fazer um intervalo super rápido, aquele que você já conhece. São só 5 minutinhos e eu volto já.
Voltamos do intervalo e vamos ver agora mais uma super aula FUVEST Unicamp. Uma super preparação inédita que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão estão oferecendo para você. Eu vou aproveitar para passar um recado de que até o dia 29 de novembro estão abertas as inscrições para o vestibular CT Positivo, com 5 unidades em Curitiba, Alto da 15, Batel, Ecoville, SIC e Auer. E o Centro Tecnológico oferece ainda 28 cursos superiores com duração de 2 a 3 anos. Entre os cursos está o de Logística, que é oferecido nas unidades SIC e Auer. Esse curso tem parceria com os Correios e conta com infraestrutura privilegiada e diversas atividades interdisciplinares e, em especial, projetos desenvolvidos com as empresas conveniadas. Acesse ctpositivo.com.br e conheça esse e outros cursos. Faça a sua escolha e inscreva-se para o vestibular. Agora vamos continuar com as superaulas e vem aí o professor Mocelin falando sobre imperialismo. É com você, professor! Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre os imperialismos, um tema de grande relevância. Vamos lá. Entre 1870 e 1914, os países industrializados da Europa, bem como os Estados Unidos da América do Norte, conquistaram política, econômica e culturalmente a África, a Ásia e a América Latina. Esse período recebe o nome de imperialista, e as causas dessa expansão foram várias. As principais são: vejam bem, com a Revolução Industrial, os países que se industrializaram, eles necessitavam de matérias-primas baratas e, evidentemente, também de mercados consumidores para escoarem as suas manufaturas. Portanto, o imperialismo foi uma espécie de filho da Revolução Industrial. Mas outros fatores também contribuíram para que tivéssemos a expansão imperialista. Vamos analisar. A população dos países industrializados europeus aumentou enormemente no final do século XIX. Essa superpopulação fazia com que os governantes buscassem novos territórios para escoá-la. Dá para se dizer que as colônias se constituíam uma espécie de válvula de escape. Matava-se 2 coelhos com uma cajadada só. As metrópoles se livravam desses excedentes populacionais e povoavam suas colônias com estas pessoas. Também os progressos tecnológicos. E aqui nós devemos destacar na navegação, navio a vapor, devemos destacar também no que diz respeito às estradas de ferro, os caminhos de ferro, como se dizia. E esta superioridade tecnológica se fazia sentir no campo bélico. Enquanto os Zulus, lá no sul da África, lutavam usando lanças, mosquetões de carregar pela boca, os ingleses possuíam metralhadoras. Havia uma superioridade tecnológica dos países ocidentais em relação a africanos e asiáticos. Um dos aspectos tenebrosos da segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de teorias racistas, a crença na superioridade racial do homem branco. Dizia-se que o fardo do homem branco era civilizar africanos, asiáticos, como se estes fossem inferiores. Todos nós sabemos que não existe uma cultura superior nem uma cultura inferior. O que nós temos são culturas diferentes. Mas as teses racistas proliferavam e davam sustentação à expansão imperialista. Crença no progresso e o chamado darwinismo social. A crença que o mais forte é que triunfa. Sendo assim,
Como os europeus estavam triunfando, eles seriam melhores. Portanto, uma visão de total desrespeito ao outro. E ainda, busca de bases estratégicas. Muitas vezes um território podia não ter importância econômica, mas em caso de uma guerra, poderia ter importância estratégica. Os nacionalismos. Os países industrializados, aqueles que professavam ideologias expansionistas, acreditavam que quanto mais colônias o país possuísse, mais forte seria. Então, o triunfo dos nacionalismos. O cristianismo evangélico, a ânsia de cristianizar, de salvar, entre aspas, as almas de asiáticos e africanos, como se eles pedissem para que suas almas fossem salvas. Aqui você nota um total desrespeito às religiões destes povos. Missionários, protestantes, católicos, muitos deles, como David Livingstone, acreditavam que através do comércio e através do cristianismo seria possível civilizar, por exemplo, a África. E o ativismo social, essa busca da expansão como uma prova da consolidação daqueles estados industrializados e que estavam se tornando verdadeiros impérios a partir da segunda metade do século XIX. Muito importante, quando nós estudamos os imperialismos, de forma bem didática, estabelecermos as características dos imperialismos. Vamos lá. Concentração da produção e do capital. Claro, nestes países centrais. Fusão do capital monopolista industrial com o capital bancário. Vamos ter o surgimento dos trusts. Um grupo financeiro controla várias empresas de um mesmo setor. Os cartéis, empresas combinam estratégias de preços, surgimento de holdings. Em outras palavras, o capitalismo concorrencial, ele cede paulatinamente lugar a um capitalismo monopolista. Exportações de capitais. Capitais que sobravam nos países centrais podiam ser aplicados de forma lucrativa nas regiões periféricas, especialmente nas colônias. Formação das associações monopolistas internacionais que partilham o mundo entre si. Surgimento das grandes sociedades anônimas, das transnacionais, que vão dividir o mundo, vão dividir suas áreas de influência. E, claro, partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. Agora, nós faremos de uma maneira bem sintética uma explanação sobre a expansão imperialista. A Índia. O subcontinente indiano, a partir do século XVIII, passou a ser conquistado gradativamente pela Companhia das Índias Orientais. Os britânicos usaram uma velha estratégia: dividir para dominar. Jogavam muçulmanos contra hinduístas, budistas contra muçulmanos, sikhs contra muçulmanos ou contra budistas, enfim, exploraram as rivalidades étnicas, religiosas da Índia, que é multiétnica, que é plurirreligiosa. Aliaram-se a rajás, a marajás, e por expedientes os mais diversos, foram se expandindo pela Índia. Enfrentaram resistências. Os cipaios, por exemplo, que eram soldados
indianos que serviam no exército britânico, o Grande Motim, a partir de 1856. E por que os cipaios se rebelaram? Pelas sucessivas humilhações que sofriam. Também porque um decreto os obrigava a servir no além-mar, o que a religião hinduísta proibia. E também começaram a circular boatos que os cartuchos que eles usavam em suas armas eram besuntados com graxa bovina e suína. Bovina feria a sensibilidade religiosa dos hinduístas. Suína, o porco é um animal impuro para os muçulmanos. Ocorreram atrocidades dos dois lados, mas os britânicos conseguiram sufocar o grande motim. Venceram pela superioridade bélica e também porque contaram com o apoio dos sikhs, da classe média indiana e dos príncipes. A Índia continuou como uma colônia britânica até 1947. A China. No século XIX, a China era um país isolado, que pouco exportava e quase nada importava. Mas comerciantes britânicos descobriram um produto que muitos chineses apreciavam: o ópio. Plantavam papoulas na Índia e comercializavam o ópio na China. O imperador chinês, Dao Guan, em 1839, ele resolveu proibir o comércio e o consumo de ópio. Quais as razões que o imperador alegou? Os estoques de prata do governo chinês estavam baixando, porque, evidentemente, os comerciantes britânicos só aceitavam moedas de prata. A questão de saúde pública, a criminalidade havia disparado. Os estoques dos comerciantes britânicos foram confiscados e destruídos. Os comerciantes exigiam uma indenização. O governo britânico interveio e nós tivemos aquela que ficou conhecida como a Guerra do Ópio, de 1840 a 1842. A China foi derrotada. Os chineses tiveram que assinar o Tratado de Nanquim, cederam aos britânicos o Hong Kong, tiveram que abrir 5 portos ao comércio internacional e tiveram que indenizar os britânicos. Dá para se dizer que nas primeiras décadas do século XIX, a China manteve-se isolada. Mas a partir da década de 40, a China vai ser paulatinamente espoliada pelas potências ocidentais. A China foi palco de revoltas como dos taipings. Mais tarde, os boxers nacionalistas tentaram expulsar os estrangeiros e foram vencidos. Era os negócios, como chamavam, os negócios da China. E hoje, a China, potência, guarda lá nos seus livros de história para a juventude uma série de exemplos de como a China foi espoliada, os chineses foram desrespeitados pelas potências imperialistas. E o Japão? A partir do começo do século XVII, o Ieyasu Tokugawa, que era um shogun japonês, que tinha o poder militar, o imperador era uma figura decorativa, ele começou a isolar o Japão. E do século XVII até meados do século XIX, o Japão teve poucas relações comerciais com o Ocidente. Porém, em 1853, uma esquadra norte-americana levava um ultimátum do presidente dos Estados Unidos às autoridades japonesas. Em outras palavras, ou o Japão abria seus portos ao comércio internacional,
ou então os estadunidenses usariam a força. Os japoneses analisaram. Eles sabiam o que tinha acontecido com a China e cederam. Abriram portos para os norte-americanos, vieram depois britânicos, franceses, alemães, e com o comércio, novas ideias. Em 1868, a Revolução Meiji, o shogun foi deposto, o jovem imperador Mutsuhito passou a ter poderes e iniciou um processo de modernização do Japão. E o Japão vai procurar assimilar as tecnologias ocidentais e tempos depois o Japão também se tornou uma potência imperialista. O imperialismo na África. O continente africano vai ser dividido pelas potências imperialistas ocidentais. Para você ter uma ideia, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, só existiam 2 países independentes na África, a Libéria e a Abissínia, chamada também de Etiópia. Para evitar que as potências imperialistas entrassem em guerra por territórios africanos, o chanceler da Alemanha, o Bismarck, e o primeiro-ministro da França, o Jules Ferry, eles organizaram a Conferência de Berlim. Participaram representantes de todos os países que tinham interesses no continente africano. Aprovaram algumas medidas humanitárias, como coibir a escravidão, reprimir o tráfico, levar, entre aspas, a civilização aos africanos. Mas também definiram as regras de como o continente africano deveria ser partilhado. A partida da África, é importante que você não esqueça, ela atendeu aos interesses das potências imperialistas. E mais tarde, com a descolonização, a divisão territorial efetuada pelos europeus permaneceu, gerando inclusive problemas, pois povos rivais foram colocados em um mesmo país. Por exemplo, Ruanda, aquela região foi primeiro colônia da Alemanha, depois, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, passou para a Bélgica. Os belgas procuraram explorar as rivalidades entre Tutsis e Hutus. A Nigéria, não existe um povo nigeriano, uma etnia nigeriana, uma língua nigeriana. Você tem dentro do país que convencionaram chamar de Nigéria várias etnias, muitas delas rivais. A Guerra dos Boeres. No sul da África, os ingleses lutaram contra os Zulus, contra outros povos nativos, como os Nadbeles, os Xhosas, e também tiveram que se impor junto aos descendentes de holandeses, que controlavam 2 regiões ricas, o Transvaal e Orange, essas regiões ricas em ouro e diamantes. Houve uma primeira guerra dos Boers, vencida pelos descendentes de holandeses, mas de 1899 a 1902, a superioridade bélica britânica se fez sentir e os descendentes de holandeses foram vencidos. E tivemos a formação da União Sul-Africana, a Colônia do Cabo, Natal, Transvaal e Orange. O imperialismo na América Latina. Os países da América Latina emanciparam-se politicamente no começo do século XIX. Porém, economicamente, estes países atrelaram-se ao imperialismo britânico. Vamos usar como exemplo o Brasil. O Brasil tornou-se independente, mas financeiramente estava numa situação deplorável. Tivemos que fazer empréstimos juntos a banqueiros britânicos. Um primeiro empréstimo em 1822, um primeiro empréstimo em 1823, segundo em 24, terceiro em 25.
Então os países vão se endividar junto a banqueiros londrinos. Mas os britânicos também fizeram investimentos na construção de ferrovias, no aparelhamento de portos, enfim, obras de infraestrutura. A França teve uma participação menor na América Latina, mas Napoleão III enviou tropas, por exemplo, para fazer de Maximiliano da Áustria imperador do México. E a França continuava tendo suas possessões nas Antilhas e no norte da América do Sul, a Guiana Francesa. Um imperialismo que foi se consolidando ao longo do século XIX foi o imperialismo norte-americano. A doutrina do destino manifesto, aquela guerra contra o México, em que eles justificaram dizendo que a providência divina os incumbira de civilizar aquelas regiões atrasadas do Sul. Dá para se dizer que, na medida que os Estados Unidos iam se tornando uma potência econômica, eles iam também aumentando a influência ali naquela região do Mar do Caribe, na América Central, e mais tarde, ao longo do século XX, sobre a América do Sul. Até um país foi criado artificialmente, o Panamá, para atender interesses do imperialismo norte-americano, que foi a construção do Canal do Panamá. O presidente Theodore Roosevelt, por exemplo, dizia que com os latinos era preciso falar manso com um porrete nas mãos. Foi o famoso Big Stick, o grande porrete. Então, de uma forma bastante sintética, nós vimos como os imperialismos se formaram ali ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Há uma obra importante sobre o tema, A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm. Há uma obra teórica também importante, do Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. E agora vamos resolver os exercícios. Vamos lá. No século XIX, surgiu um novo modo de explicar as diferenças entre os povos, o racismo. No entanto, os argumentos raciais encontravam muitas dificuldades. Se os arianos originaram tanto os povos da Índia quanto os da Europa, o que poderia justificar o domínio dos ingleses sobre a Índia? Ou a sua superioridade em relação aos indianos? A única resposta possível parecia ser a miscigenação. Em algum momento de sua história, os arianos da Índia teriam se enfraquecido ao se misturarem às raças aborígenes, consideradas inferiores. Mas ninguém podia explicar realmente por que essa ideia não foi aplicada nos dois sentidos. Ou seja, por que os arianos da Índia não aperfeiçoaram aquelas raças em vez de enfraquecerem? Segundo o texto, quais as incoerências presentes no pensamento racista do século XIX? Aqui, você lendo a questão com atenção, você tem a resposta. Qual é a incoerência que o texto apresenta? Se os indianos eram descendentes dos arianos, assim como os ingleses, por que os arianos, entre aspas, degeneraram? A explicação seria a miscigenação. Mas também houve miscigenação na Europa. E uma questão que é colocada é por que a miscigenação não poderia também fazer com que os inferiores, entre aspas, se elevassem. Portanto, há uma incoerência por parte daqueles que defendiam a superioridade dos ingleses. O que foi o imperialismo? Aqui você tem que produzir um conceito de imperialismo. O imperialismo
ele foi um capitalismo numa fase superior, né? Quando ocorreu a fusão do capital industrial com o capital bancário, quando tivemos aumento significativo da exportação de capitais e a partida do mundo entre as transnacionais e as grandes potências imperialistas. O imperialismo foi econômico, foi político e foi cultural, pois as culturas dos povos dominados eram desprezadas. Acreditava-se que a cultura do colonizador era superior. O Alberto Memmi tem uma obra interessante em que ele analisa que o próprio colonizado acabava inculcando esta suposta superioridade do colonizador e acabava assimilando paulatinamente a cultura do colonizador, apesar, claro, de existirem pessoas e grupos que resistiam. Vamos para a próxima questão. O francês Pierre Leroy Boulier, professor do Collège de France, escreveu em 1891: a fundação de colônias é o melhor negócio no qual se possa aplicar os capitais de um velho e rico país, disse o filósofo inglês John Stuart Mill. A colonização é a força expansiva de um povo, é seu poder de reprodução, é a submissão do universo ou de uma vasta parte a um povo que lança os alicerces de sua grandeza no futuro e de sua supremacia no futuro. Não é natural, nem justo, que os países civilizados ocidentais se amontoem indefinidamente e se asfixiem nos espaços restritos que foram suas primeiras moradas, que neles acumulem as maravilhas das ciências, das artes, da civilização, que eles vejam, por falta de aplicações remuneradas, os ganhos dos capitais em seus países, e que deixem talvez a metade do mundo a pequenos grupos de ignorantes, impotentes, verdadeiras crianças débeis, dispersas em superfícies incomensuráveis. Você há de concordar que é um texto terrível, né? Um texto racista, um texto que o autor procura desprezar totalmente os povos africanos e asiáticos. Vamos analisar as alternativas. O texto caracteriza a ideologia e a prática do mercantilismo durante a expansão marítima da Revolução Comercial. A Revolução Comercial foi no século XV, XVI. Né? O mercantilismo foi a política econômica, né, que predominou nos séculos XV, XVI, XVII. Portanto, não é esta. Iluminismo da burguesia financeira durante a expansão marítima. O iluminismo é do século XVIII. A expansão marítima é a partir do século XV. Também devemos descartar. Imperialismo europeu na Idade Moderna, quando da partida da América, da África e da Ásia. Naquela divisão tradicional da história, a Idade Moderna ela termina com a Revolução Francesa. Temos a partir de então a Idade Contemporânea. E a América foi dominada indiretamente. Não houve a partilha da América por parte das potências imperialistas ao longo do século XIX. Também está errada. Capitalismo industrial originário da Europa nos séculos XVI e XVII, as quais legitimaram o escravismo colonial. O capitalismo industrial é a partir do final do século XVIII, século XIX. Incorreta. Etnocentrismo da burguesia industrial na fase do capitalismo imperialista. O etnocentrismo, a crença que a etnia a qual esta burguesia pertencia era superior. O texto claramente denota esta visão. Então, alternativa E. Vamos para a próxima. É difícil acreditar na guerra terrível, mas silenciosa, que os seres orgânicos travam em meio aos bosques serenos e campos risonhos. Darwin. Na segunda metade do século XIX, a doutrina sobre a seleção natural das espécies, elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, foi transferida para as relações humanas.
numa situação histórica marcada pela concórdia universal entre povos de diferentes continentes. Está incorreta, né? Não havia concórdia. Pela noção de domínio, supremacia e hierarquia racial. O que parece é esta. Vamos analisar as demais. Pelos tratados favoráveis aos povos colonizados, aos poucos colonizados, né? Também está errada. Pelas concepções de unificação europeia e de paz armada, pela fundação de instituições destinadas a promover a paz. Vejam, fica bem claro que a alternativa correta é a letra B, né? Pela noção de domínio, supremacia e hierarquia racial. Então, por hoje é só. Até a próxima. E agora nós vamos fazer mais um intervalo super rápido de 5 minutinhos. Eu volto já.
E voltamos para a nossa última superaula de hoje sobre reações orgânicas com o professor Nadim. Fique ligado! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de revisão. O assunto escolhido para essa aula de hoje é um assunto também bem importante, grande chance de aparecer nos vestibulares que vêm por aí, né? Na FUVEST, na Unicamp, a propósito, estamos, né, fazendo essas aulas especiais voltadas para essas instituições. Tranquilo? Falaremos hoje sobre reações orgânicas. Eu escolhi aqui 4 exemplos de reações orgânicas bem importantes, né? Vou mostrar para vocês. Elas envolvem ácidos carboxílicos e alguns derivados de ácidos que vão aparecer como produtos das reações ou mesmo participando como reagente, tá? Eu apresento 4 reações aqui para vocês, aplico isso nos exercícios da FUVEST Unicamp para você ver como é que isso já apareceu. Ácidos carboxílicos, esterificação é a primeira reação que eu estou te mostrando aqui. A reação de esterificação mais clássica envolve um ácido carboxílico reagindo com um álcool em meio ácido, originando então como produtos água e éster. Por isso ela é denominada esterificação. A propósito, a esterificação ácido carboxílico álcool em presença de ácido sulfúrico é uma reação reversível. Se você observar, já temos ali a situação de equilíbrio, né? É tratada também como esterificação de Fischer. Ela produz a água e produz um éster, beleza? No sentido inverso, o éster reage com a água, forma o álcool e forma o ácido carboxílico. A reação é denominada hidrólise de éster. No nosso exemplo, temos o ácido acético com o etanol, originando em água e acetato de etila, tá? Acompanhe as cores, né? A parte escura do ácido acético, a parte vermelha do álcool, o hidrogênio do álcool originou a água com a hidroxila do ácido e o grupamento que sobrou do álcool etóxi com a carbonila do ácido originando o éster acetato de etila. Outra reação importante, a neutralização. O ácido reage com a base, forma água e forma sal. No nosso exemplo, o ácido acético com o hidróxido de cálcio, resultando em água e acetato de cálcio. Essa é a típica reação de neutralização. Essa é a reação de neutralização que você aprende desde que começou na sua vida escolar a estudar os ácidos e bases que reagem para formar água e sal, né? Só que aqui temos um ácido carboxílico com uma base inorgânica, o hidróxido de cálcio. Tranquilo? Reação dominada por você, né? Muito bem, vamos para frente. Reação de ácidos com aminas é um método de obtenção de amidas. Aqui está o ácido acético reagindo com a metilamina, resultando também em água e N-metilacetamida, uma amida substituída. Uma amida substituída é aquela que apresenta no nitrogênio, que está ligado à carbonila, um radical, como é o caso do nosso exemplo, o radical metil. Tranquilo? Vamos lá, eu disse para você que veríamos 4 reações, já estamos na terceira. Vamos para a 4ª reação, a transesterificação. A transesterificação envolve um éster que reage com álcool, originando um outro éster e um outro álcool. Por isso eu chamei de éster 1 e álcool 1, éster 2 e álcool 2, para que você perceba a conversão de um éster em outro éster e de um álcool em outro álcool. A ordem em que vamos colocar éster ou álcool pouco importa. O que importa é que éster com álcool reagem para formar um novo éster e um novo álcool, tá? No nosso exemplo temos o acetato de metila, um éster, reagindo com o etanol, originando em metanol, dando como produtos o metanol e o acetato de etila. Veja que o álcool era o etanol e o álcool produto é o metanol. Veja que o éster era o acetato de metila e o produto o acetato de etila. Essa é a famosíssima reação de transesterificação. É a reação que dá origem ao que nós chamamos de biodiesel, né? Então, falado hoje em dia, você ouve muito falar no biodiesel. O biodiesel é obtido a partir de uma reação como essa que eu acabei de te mostrar, a transesterificação. E vai aparecer nos testes que vamos fazer agora, a partir de agora, usando essas 4 reações como exemplos. Beleza? Está preparado? Vamos ao primeiro teste. Um teste da Unicamp. Em algumas construções antigas encontram-se paredes feitas de peças de mármore, o carbonato de cálcio, juntadas umas às outras por uma cola especial.
Essa cola especial também pode se formar na produção de queijos, no processo convencional. Se nas construções antigas a produção desta cola especial foi proposital, na produção de queijos ela é indesejável e deve ser evitada, pois leva à formação de macrocristais na massa do queijo. Essa cola especial é o lactato de cálcio, que, no caso das construções, foi obtido a partir da reação da superfície do mármore com o ácido lático do soro do leite, enquanto que, no caso do queijo, ele se origina no processo de maturação do queijo a baixa temperatura. Sabendo que a fórmula do ácido lático é aí representada, e considerando as informações dadas, escreva a equação química da reação de formação da cola especial nas construções antigas. Você viu que o teste fornece aqui a fórmula do ácido lático, né? Que é, ao mesmo tempo, um ácido carboxílico e um álcool. Na nomenclatura IUPAC temos, então, o ácido 2-hidroxi, o grupo H-hidroxila do álcool, 2-hidroxipropanoico. Mas ele é, sem dúvida, que muito mais conhecido por aí como ácido lático mesmo, tá bom? Então vamos lá. A reação está aqui equacionada, né? Então você pega o ácido lático com o carbonato de cálcio. Eu já usei aqui o coeficiente 2 para fazer o balanceamento da equação. Eles reagem com produção do lactato de cálcio, mencionado no enunciado do nosso teste, água e dióxido de carbono. Então, é isso que está pedindo a primeira proposta ou pergunta do exercício. Escreva a equação da reação da formação da cola especial nas construções antigas. Aí está. Tudo bem? B. Na fabricação de queijo cheddar, pesquisas recentes sugerem que a adição de 1% em massa de gluconato de sódio é a quantidade ideal para se evitar a formação dos macrocristais de lactato de cálcio. Considerando essa informação e os dados abaixo, explique por que não seria apropriado usar uma quantidade nem maior nem menor que 1% nesse processo. Está percebendo? Então ele diz que a quantidade ideal é 1%. Não devemos usar nem uma quantidade maior nem menor do que 1%. Tá? Então vamos ver. Dados de solubilidade dos possíveis sólidos que podem se formar: lactato gluconato de cálcio, 52. Lactato de cálcio, lá dos macrocristais, 9. Gluconato de cálcio, 3. Valores em gramas de íon cálcio por litro de solução. Então aí está a resolução. Quantidade de gluconato de sódio indicada, ideal, 1%. Maior do que 1%, teremos a formação de gluconato de cálcio, solubilidade 3. Menor do que 1%, teremos a formação do lactato de cálcio, solubilidade 9. E não queremos isso, né? Então o teste disse que devemos evitar o uso dessas quantidades maior ou menor do que o 1%, e aí está a explicação, tá? Formação das substâncias não desejadas, então. Belezinha? Ok, vamos para frente. Aí, um novo teste agora da Unicamp. Um dos pontos mais polêmicos na Olimpíada de Beijing foi o doping. Durante os Jogos, foram feitos aproximadamente 4.600 testes entre urinários e sanguíneos, com alguns casos de doping confirmados. O último a ser flagrado foi um halterofilista ucraniano, cujo teste de urina foi positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante. Esse esteroide é comercializado na forma de decanoato de nandrolona, estrutura 1, que sofre hidrólise, liberando a nandrolona no organismo. Na estrutura 1, identifique com um círculo e nomeie os grupos funcionais presentes. A estrutura 1 ela já está aqui. Eu já marquei aqui para vocês onde é que estão os dois grupos funcionais que nós vamos indicar em seguida na resolução do nosso exercício, né? Eles estão aqui. A cadeia hidrocarbônica você não trata como um grupo funcional neste caso, mas sim esses dois grupos que já foram aqui circulados. E a letra B pede para completar a equação química da reação de hidrólise do decanoato de nandrolona partindo da estrutura fornecida, partindo da estrutura 1. Há pouco nós fizemos a revisão de 4 reações importantes. Há pouco eu mostrei ali para vocês uma reação chamada de esterificação, onde o ácido reagiu com álcool, deu a água e o éster. E disse para você que o éster, reagindo com a água, origina o álcool e o ácido. E chamei isso de hidrólise de éster, né? Se vocês observarem aqui na letra B, ele está pedindo isso, tá? Complete a equação química da reação de hidrólise do decanoato de nandrolona. Este grupo que eu circulei aqui para você, que é o grupo funcional de éster,
e que nós já vamos responder na alternativa, na proposta anterior, na letra A, é que vai sofrer a hidrólise. Tranquilo? Vamos lá então, vamos aos poucos aí. Primeiro, na A, resolução. As funções já circuladas há pouco ali são éster, um derivado de ácido carboxílico, tem a carbonila, o oxigênio e um carbono, e a função cetona, tem a carbonila situada entre dois carbonos. Bem, pessoal, este é um capítulo à parte quando nós tratamos da química orgânica. A identificação das funções orgânicas. Pô, todo mundo pergunta isso nas provas, nos exames, né? Cai alguma questão de química orgânica, de alguma maneira você precisa fazer o reconhecimento das funções. Até por isso já fizemos uma aula aqui mesmo sobre esse assunto, né? E que cai sempre nas provas, e o Enem foi exemplo disso também. Você que reconhece bem as funções tem tudo para acertar uma questão envolvendo esse assunto, né? Mas no momento nós temos apenas que reconhecer as funções na letra A para responder essa proposta. Porque a B pede a hidrólise de éster. Veja como é. Hidrólise de éster. O éster reage com a água, originando o álcool e o ácido carboxílico. Aqui está o grupo funcional do éster. Nós vamos fazer a ruptura desta ligação conforme indicado, tá? E este oxigênio que fica ligado aqui ao anel, com o hidrogênio da água, vai originar o álcool da proposta que temos aqui em cima, o éster com a água dando o álcool e o ácido, né? Então o álcool já está aqui. Esta parte da carbonila que eu desprendi da estrutura original, juntamente com o OH da água, me dá então a estrutura de um ácido, tá? Então percebeu? O éster com a água originando o álcool e o ácido carboxílico. E aí, tranquilo? Entendeu? Então, você que sabe fazer a hidrólise de éster, já além de ter acertado a letra A identificando as funções, já acertaria então mais essa alternativa ou proposta B. Beleza, pessoal? Vamos continuar então aplicando as reações orgânicas revisadas no início da nossa aula. Vamos lá, mais um teste. O teste agora é da FUVEST. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula genérica. Observe a fórmula genérica do triglicerídeo que aparece na tela, né? Nós temos aqui a função éster, a carbonila, o oxigênio, um carbono. A função éster novamente, a carbonila, o oxigênio, um carbono. E a função éster novamente, a carbonila, o oxigênio, um carbono. O triglicerídeo então, é aquilo que nós denominamos de triéster, né? Já que ele apresenta 3 grupamentos de éster na mesma estrutura, um triéster. Mas e por que um triglicerídeo? O triglicerídeo, que é um triéster, como eu já te mostrei, ele tem a sua origem no glicerol, ou glicerina, numa reação de esterificação, tá? Que reagem com moléculas, a glicerina que reage com moléculas de ácidos carboxílicos, que podem ser 3 moléculas de ácidos do mesmo ácido ou de ácidos diferentes para uma molécula de glicerina, proporção molécula-molécula, digamos assim. Tá? Então, uma de glicerina para 3 de ácidos diferentes ou para 3 de ácidos iguais. Esterificando, então, os 3 grupos OH do álcool da glicerina com o grupo OH lá dos ácidos carboxílicos. Belezinha? Vamos dar uma olhada aqui, né? O R e o R', também o R duas linhas, indicam que essas cadeias hidrocarbônicas que compõem a estrutura que teve sua origem no ácido são cadeias carbônicas de tamanhos diferentes. Vamos ver, então. Nesta fórmula, os grupos R, R' e R duas linhas representam longas cadeias de carbonos com ou sem ligações duplas. A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel por hidrólise alcalina ou transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com hidróxido de sódio aquoso e para preparar o biodiesel com metanol ou etanol. Bom, essas são reações bem clássicas, né? Na obtenção do sabão, você reage o triglicerídeo com base, por exemplo, hidróxido de sódio, a soda cáustica, é a saponificação. A reação de formação de sabão denomina-se saponificação. Então, um triéster, um triglicerídeo de uma gordura, por exemplo, né, reagindo com o hidróxido de sódio com uma base forte em solução aquosa, em água, para originar aí o sabão de sódio, tá? E a outra obtenção do biodiesel se dá pela transesterificação, onde o mesmo triglicerídeo vai reagir com álcoois. Comumente usamos o metanol ou então o etanol. Escreva a primeira pergunta do exercício, a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão.
E a segunda pergunta, escreva a equação química que representa a transformação dos triglicerídeos em biodiesel. Vamos lá. Resolução. Letra A, transformação do triglicerídeo em sabão. Então aqui está a estrutura do triglicerídeo, um triéster, reagindo com o hidróxido de sódio, 3 partes de hidróxido de sódio em solução aquosa, né? Ao hidrolisar as 3 funções éster, como fizemos há pouco na nossa revisão, teríamos aí, então, 3 moléculas de ácido carboxílico e a glicerina como produto final, que já está representado aqui. Os ácidos já foram neutralizados pela base, resultando em estruturas de sais. Como esses valores de R são diferentes, né? Eu suponho que eles sejam diferentes, eu tenho aqui, então, uma mistura de estruturas de sais de sódio, de ácidos carboxílicos, de longa cadeia. Eu tenho, então, um sabão, né? O sabão nada mais é do que um sal de sódio, de ácido carboxílico, de longa cadeia carbônica, obtido a partir dessa reação, da saponificação. Tranquilo? Vamos ver a segunda parte, então. A transformação do triglicerídeo com etanol em biodiesel. Aqui nós estamos usando como exemplo o etanol. Poderíamos, sem problemas, usar também como exemplo o metanol, né? Então vamos lá. O triglicerídeo, novamente, reagindo agora com 3 partes do etanol, tá? Para obter, então, o biodiesel e a glicerina, né? Note que o biodiesel é uma mistura de ésteres, de longas cadeias carbônicas que tiveram a sua origem lá no triglicerídeo. Então aqui é a mistura de ésteres etílicos de longa cadeia carbônica, juntamente com a glicerina, um outro produto possível nessa reação. Tudo bem? Ficou claro para você então? Diferença entre a saponificação e a obtenção do biodiesel? Uma é uma reação de triglicerídeo com base, em água, o que dá ácido que é neutralizado pela base para formar o sal. E a outra é uma reação de éster, o triglicerídeo que é um éster, com álcool, dando um outro álcool, a glicerina no caso, e um outro éster, ou no caso uma mistura de ésteres. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como é que está aí? Está acompanhando bem? Vamos então a mais um testezinho, mais um quarto testezinho, para aplicar também aquelas reações que revisamos nesta aula de hoje. Vamos lá. Teste da FUVEST. Um químico pensando sobre quais produtos poderiam ser gerados pela desidratação do ácido 5-hidroxipentanoico. Aqui está a estrutura do ácido 5-hidroxipentanoico. Note que ele é um ácido carboxílico, note que ele é um álcool também. Então, tenho numa extremidade da cadeia a função ácido carboxílico e na outra a função álcool. Vamos desidratar isso. Então, esse químico imaginou que a desidratação intermolecular deste composto poderia gerar um éter ou um éster, ambos de cadeia aberta. Escreva as fórmulas estruturais desses 2 compostos. E a letra B. A desidratação intramolecular deste composto poderia gerar um éster cíclico ou um ácido com cadeia carbônica insaturada. Escreva as fórmulas estruturais desses 2 compostos. Bem, notou as propostas, né? Vamos tirar água, de alguma maneira vamos tirar água. A isso damos o nome de desidratação. Na primeira proposta, ele quer que você obtenha um éter e também um éster, 2 possibilidades de resultados diferentes, partindo daquela estrutura fornecida que apresenta 2 funções, álcool e ácido, né? Vamos obter o éster e o éter pedidos ali, ok? No segundo caso, vamos fazer também a obtenção por desidratação intramolecular de um éster, só que agora cíclico, mas também de um composto com cadeia insaturada que pertence à função ácido carboxílico. É uma nova situação daí que se apresenta, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, a desidratação intermolecular. Intermolecular quer dizer ocorre entre 2 moléculas. Você vai pegar 2 moléculas e tirar água entre elas. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, eu pego a molécula do ácido álcool fornecido, um composto de função mista, com outra igual e desidrato os 2 grupos de álcool, tá? Intermolecular, uma molécula e outra, e tira água usando os 2 grupos de álcool. Juntando o que resta, temos então um éter pedido na proposta da letra A, aí, né, na proposta A.
E uma segunda possibilidade, note que eu pego duas moléculas, por isso ela é intermolecular, eu faço a desidratação entre o ácido e o álcool. E daí, pessoal, ácido com álcool, e daí temos novamente aquela reação que revisamos no início da nossa aula, a esterificação. Ô, Nadir, mas ele não falou que isso ali era uma desidratação? Então, entenda, na esterificação o ácido reage com o álcool, forma água e forma o éster. Então, como eu obtenho a água a partir da união das duas partes, eu posso pensar que eu estou fazendo uma desidratação intermolecular. Tudo bem? Vamos ver novamente aqui na tela. Então, o ácido com o álcool originando a água e um éster pedido no nosso exercício, né? Então, o éter e o éster da desidratação intermolecular. E a letra B, a desidratação intramolecular. Bom, intramolecular é aquela que ocorre dentro da molécula. Você não vai pegar duas delas agora, vai pegar apenas uma e tirar a água de dentro dela. Esta é a ideia, ok? Então, no primeiro caso, eu fiz o desenho aqui já um pouco dobrado, digamos assim, mas isso ainda é uma cadeia aberta. Apenas para aproximar os dois grupos, a carboxila do ácido e a hidroxila do álcool, e assim provocar a desidratação. Então, o hidrogênio com OH, a água, obtendo aquilo que ele me pediu, um éster cíclico. Notou o grupo funcional de éster? Notou? E a segunda proposta é, o ácido o álcool está aqui, ó, ele é álcool e é ácido. A desidratação dentro da molécula, gerando um ácido insaturado. Aí eu tiro o grupo OH do álcool e um hidrogênio de seu carbono vizinho para formar uma insaturação e obter assim um ácido insaturado. Tranquilo? Então, veja, além de aplicar aquelas reações que vimos no início da aula, né, acabamos também fazendo uma revisão da desidratação intermolecular de álcool. Quando na proposta A eu peguei dois grupos de álcool e fiz uma desidratação para obter um éter. Essa nem estava na nossa proposta inicial da aula de hoje. Mas, enfim, é uma reação importante também e que revisamos usando esse exercício. Beleza? É isso daí. Aproveitou bem essa revisão? Tratamos de reações importantes. Se você der uma olhada por aí nas provas, quando estiver aí estudando, fazendo a sua preparação, vai ver que essas reações aparecem com grande frequência. Tudo bem? Mais uma vez, espero que tenha aproveitado bastante essa aula e que ela possa te ajudar a conseguir aquilo que você quer é ir para a universidade, para uma boa universidade. Um abraço, até uma próxima. E por hoje é só, mas amanhã eu espero você a partir das 9 horas da manhã para vermos juntos mais 3 super aulas inéditas. E não esqueça, as aulas ficam disponíveis aqui no site do Estadão até o dia 25 de novembro, que é o dia do vestibular da FUVEST. Dá tempo de estudar bastante. Então, eu te espero. Até mais!